Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, na verdade, a gente vai fazer o episódio sobre, basicamente, o tema principal do episódio, que é, tipo, momentos que a gente teve sucesso ou foi super legal, baseado nas nossas características não tão comuns, assim. Que é basicamente um pouco da história do nosso podcast, que ele tem sucesso porque a gente conta nossas histórias de características não muito comuns. Tô muito animado com a história do Ale, que ele ainda tá de segredo, nem a gente sabe, vai ser surpresa pra gente. Mas quero ouvir vocês aí. Bom dia, time. Bom dia, Ale. Bom dia, Fê. Bom dia, Dani. Bom dia, tudo bom, gente? Dani, Bom dia, você pessoal. não é a terceira, Ih, o Ed Dani. ficou bravo, ele foi o Dani, quarto. É que você falou Dani. bom dia, Lê, você jogou pra mim. Mas eu joguei você pro segundo, tá certo. Aí, tipo, eu tinha feito. Então, eu pensei nisso, eu falei, bom, beleza, a Dani vai ficar de quarta. Eu falei, bom, tranquilo, né? Mas aí eu só vi a Dani falando bom dia e o Ed fechando a cara. Desculpa, Ed. Começou. Tá tudo bem. São só, Ó, Ed, são pensa só que- 3 anos de pensa podcast, em- Dani. E pensa que eu e a Dani falamos bom dia ao mesmo tempo. Então, assim, eu e ela ocupamos a segunda posição. Você foi o terceiro, entendeu? Não, e tá tudo bem, eu tenho que aprender a lidar com isso. A gente vai ver Carlos, acabou Ed o podcast. em meltdown hoje. Acabou o episódio. Vamos lá, quem quer começar a contar a sua história de um encontro inusitado e tudo mais? Eu posso começar? Vai, eu tô empolgado com Pode essa ser. história. Depois Ansioso. vai com tudo, vai com tudo. Então, beleza. Não, a minha história é super divertida. É sobre justamente nessa coisa nossa de ser diferente e de repente isso desencadear uma reação aí que conjumina numa saída super legal, assim. Tem a ver com o meu mestrado. Eu tava de férias na Europa, eu tinha comprado uma bicicleta para dar uns rolês, assim. Eu tava na Itália, eu tinha feito a Costa Amalfitana de bike. E nessas férias, foi umas férias que eu tinha conhecido um brasileiro em Paris, já tem um encontro inusitado aí. E eu conversei com ele que eu falei, eu tava pensando em fazer mestrado aqui, fiquei com vontade de morar aqui na França e tudo mais. Ele falou assim, vamos lá na Sorbonne, bate lá e pede pra fazer o mestrado. Eu falei, como assim? Na cara de pau, que história é essa? Ele falou, claro, vai lá, vamos lá, tal. Eu falei, bom, vamos lá, né? Fui na cara de pau, bater na Sorbonne. E eu conversei com uma secretária que me passou o endereço de 3 professores, endereço eletrônico, né, e-mail, pra mandar mensagem e ver se eles aceitariam o trabalho que eu queria fazer sobre fenomenologia do delírio e tal. Então ela tinha mandado de um professor Francis, não lembro agora o sobrenome dele, o Frederic Worms e mais um terceiro. E aí, beleza, escrevi um e-mail, mandei o e-mail e 2 pessoas responderam prontamente dizendo que não iam fazer o trabalho, não era interessante para eles. Falei, tá bom, ok, tranquilo. Segui minha viagem, saí de Paris, fui pra Itália, Quando eu tô voltando da Itália pra França, naquele trem que é o de Veneza pra Paris, que é um trem noturno, eu tava com a bike, e aí eu cheguei meio que em cima da hora, assim, e o cara lá, o capotreno, falou assim, não, você não pode entrar aqui com a bicicleta desse jeito, tem que desmontar sua bike. Eu, tipo, puta atrasado, eu soltei a bike assim, soltei os pneus, as rodas dela e tal, pneulho. E entrei correndinho. A minha sorte é que na minha cabine, a outra pessoa que ia junto, eram 4 lugares, uma delas não estava, não tinha conseguido entrar, então tinha um lugar extra. Eu falei, putz, que bom, vou colocar minha bicicleta aqui porque eu quero dar uma puta bronca. Se eu não conseguir levar a bicicleta, você vai ficar com ela no colo. Falei, caraca, beleza. Tava lá, tinha saído da estação Santa Lúcia, e aí, na outra estação, na Veneza Maestro, chega a pessoa que ia sentar no lugar. E ela começou a falar um italiano, assim, que eu percebi que tinha um sotaque francês. Eu tava começando a conversar com ela, falei, desculpa, eu deixei minha bicicleta aqui, eu não queria atrapalhar e tal. Aí eu vi que ela tinha um sotaque curioso, aí eu respondi em francês pra ela. Aí ela falou, nossa, que legal, você fala francês, e a gente começou a conversar, então teve essa primeira questão. Aí eu falei, desculpa deixar a bike aqui, não sei o que. Ela falou, não, tranquilo. Ela falou, mas por que você tá andando de bicicleta? Ela ficou curiosa, comecei a contar a história e tal. E ela, você fala francês também e tudo mais, como assim? E eu falei, eu queria fazer um mestrado na França, eu gosto da língua, gosto do país, não sei o que, tô afim. Ela falou, que legal, mestrado em quê? Contei a história pra ela. E eu falei, ainda não consegui uma resposta de um dos professores e tal. Mas tô esperando ainda, tô voltando pra Paris, minha viagem vai acabar daqui a 2 dias e tal. Aí eu falei assim, um professor, e eu falando pelas línguas, assim, né, falando um monte e tal. E ela falou, que legal. Eu falei, um professor chamado F. Worms, alguma coisa assim. Ela, Frederic Worms. Aí eu falei, nossa, ele mesmo. Ela falou, é meu vizinho. Aí eu falei, quê? Aí ela falou, não, é meu vizinho, não sei o que tal. Eu falei, não, vou te apresentar pra ele, não sei o que, não sei o que. Aí a gente ficou se olhando, assim, com uma cara completamente estarrecida, assim, tipo, como assim? Eu tô no trem contra uma senhora que eu nunca vi na vida, começo a falar com ela em outra língua, né?
No dia seguinte, só sei que eu fui pra casa dela tomar um chá e realmente conversei com o professor, que não aceitou fazer minha pesquisa, mas que me deu o telefone do cara que foi meu futuro orientador. E o mais legal é que, assim, eu só tive esse encontro porque dessa coisa de ficar excitado falando, contando uma história, contando que ia fazer mestrado pra uma pessoa que eu nunca vi na vida. E o mais interessante foi que no trem, quando a gente estava conversando, a gente se deu conta desse encontro, assim, dessa coincidência completamente maluca, ela virou pra mim e falou assim, nossa, o que tá acontecendo agora? Aí eu olhei pra ela e falei assim, não sei, só sei que eu vou poder te responder isso no futuro se esse encontro mudar a minha vida. Foi muito legal essa resposta, tipo, a clareza que a gente tinha desse momento, assim. E finalmente eu consegui fazer o meu mestrado por causa desse encontro, assim, foi super curioso. Então eu falo, nossa, que interessante, assim. E tem a ver com essa questão. Se eu não fosse linguarudo, ou se eu não falasse demais, se eu não tivesse contado as coisas, não ia dar essa faísca que ia conjuminar no meu mestrado, que conjuminou no meu livro. Então, contando é um dos elementos fundamentais. Mas você achou a mulher ou não depois? Sim. Depois eu a frequentei um pouquinho no começo do meu mestrado, ainda fui na casa dela, Denise Grell, super querida. E aí, obviamente, depois perdi contato, né? Tenho dificuldade de sustentar relações à distância. Mas ela foi super querida, foi bem legal, assim, foi bem bacana. E o Frederic Worms é um cara super conhecido, que é da filosofia, é um dos maiores, acho que talvez o maior professor hoje, conhecedor da obra do Bergson, tá? Um cara super importante, assim. E foi super curioso, assim, ir visitá-los lá na Vila de Elisbouro, que era uma antiga vila de produtores de morango de Paris, e aí uma galera que são os professores ali da Sorbonne criaram uma espécie de comunidade onde eles viviam numa vila, assim, dentro da cidade, é muito incrível. Então essa história eu Nossa, gosto de adoro. contar, eu acho ela bacana. Sim. É legal. É o super extrovertido do trem. É, Acho que tem que o empolgado da agradecer. Acho que tem que bicicleta. agradecer essa bicicleta também. Acho que a bicicleta teve uma participação Aham, importante na história. com certeza, a bicicleta na cadeira dela. E sabe que eu não lembro o que eu fiz com a bicicleta? Eu não lembro se eu deixei do meu lado, se eu fiquei com ela em cima de mim, eu nem lembro o que aconteceu, assim. Só sei que eu fiquei tão entusiasmado com esse encontro que depois a bike, não sei se eu consegui deixar num cantinho, eu não lembro agora. Mas foi a viagem inteira noturna e a gente conversando depois, eu não lembro mais, porque pra mim o brilho desse encontro foi essa situação mesmo. Que legal. Mas o que é interessante desse encontro é que, com certeza, todos nós tivemos muitos desses, né? Por a gente ser extrovertido, que vai contra o estereótipo de que você pensa de alguém autista, que é uma pessoa que não Uhum. teria essa capacidade. Então começa por aí. Mas a segunda coisa é que é difícil também, pra mim, pelo menos, entrar na vida adulta e não me ver podando isso. Porque muitas vezes, quando eu sou dessa maneira, né, que eu começo a falar com o que está acontecendo no meu momento de vida ali, as pessoas tendem a me olhar com um olhar como, nossa, como você é prepotente, ou como você fala de você mesmo, ou você acabou de me conhecer e já tá aí contando tua vida inteira, entendeu? Sim. E é muito difícil não perder isso. Eu meio que, hoje, sabendo que eu sou autista, quando vem esse pensamento, eu tenho justamente falar, não, cara, não vai na dessas pessoas. Siga sendo você. Você já viu a quantidade de porta que isso abriu e você conhece a sua verdade também. Você sabe quem você é. Mas ainda assim, é difícil, né? É muito difícil conseguir se expressar autenticamente sem se sentir julgado pelo mundo. Ainda mais quando a gente tá percebendo as micro-reações das pessoas o tempo inteiro. Eu tenho uma história engraçada disso, de encontro, dessa espontaneidade. Acho que tem muito a ver também sobre como a gente lida com conhecimento e com certas coisas de maneira muito inocente e leve, né? As pessoas, para elas conquistarem qualquer coisa, elas lutam pra caramba. E aí, elas parecem que a ideia, eu não posso falar minha ideia, eu não posso falar as coisas, porque tudo é muito importante. Eu não sei contar vocês, mas eu não tenho apego nenhum às minhas coisas. E justamente por eu não ter esse apego de falar a elas, é que tantas portas se abrem. Porque eu não fico me questionando se aquilo é relevante ou não. Na verdade, eu fico o tempo inteiro, mas sei lá. Não, você é Não é estratégico, que você não fica fazendo isso por jogada de marketing, né? Não é que você tá pensando, vou falar com aquela É o pessoa com essa pós do intenção. problema. Você só faz, não, né? é aquela É. famosa coisa, né? Tipo, o que eu quero ser e o que eu sou, né? Quando eu tô existindo, naturalmente eu começo a falar e assim vai, mas quando eu tô sozinho, vem esse outro olhar desse terceiro id ficar se olhando e falando, nossa, você não vai ser assim, você não vai ser assim, mas aí que entra a coisa da neurodivergência. Se eu fosse neurotípico, depois de tantas vezes que eu falei pra mim mesmo que eu não vou ser assim, que eu não vou ficar falando sobre mim, entrando em várias histórias com pessoas aleatórias, uma pessoa normotípica, provavelmente ela conseguiria, né, reprimir isso. E aí é onde eu vejo meu autismo. Eu não consigo reprimir isso. Se eu tivesse essa escolha, eu reprimiria. Eu te garanto. A última coisa que eu quero é me sentir exposto e desarmado e julgado. Mas é que eu não consigo. Esse é o problema. Mas imagina a situação, que deve ter acontecido N vezes, é que talvez você não fique problematizando isso, mas quando você
tá animado com alguma coisa em você, assim, passa alguém e você simplesmente pensa e fala, nossa, queria poder compartilhar com alguém agora, só que não vou falar nada porque justamente você é o inadequado do rolê aqui, né? O cara que começa a falar de si, simplesmente você se retrai. Você não tem como medir o efeito daquilo que você não fez. Você não vai ter, tipo, vou mostrar aqui o lado B né, o segundo episódio da série que teria acontecido caso eu tivesse tomado essa decisão. Não tem isso na vida. Então, simplesmente, você não vai saber o que você deixou de produzir, porque você simplesmente só olhou para aquela pessoa, respirou e falou, não vou fazer nada. E que passa como uma decisão, tipo, nossa, não vou fazer. Só que, na verdade, é uma coisa que em um átimo de segundo você se retraiu ali. A gente A também vida passa é por essas situações é a arte do encontro, né? A Pra vida é falar a arte do encontro, exatamente. Eu sabia E falando essa sobre palavra. encontros de arte do encontro e Sabia, trabalho, eu sabia. tenho uma boa pra contar, que é... Eu tava estudando música na época, e aí uma produtora, a Bárbara, me mandou uma mensagem falando, olha, eu tenho esse áudio aqui dessa cantora, que era Alice Caymmi, você acha que consegue fazer um arranjo pra isso? E aí eu lembro que eu tava chegando em casa, era tipo 7 da noite. Aí eu cheguei e falei, acho que eu consigo, vou tentar um negocinho aqui. E na minha cabeça eu fiz a coisa mais despretensiosa do mundo. Peguei, coloquei a voz da mulher e comecei a tocar violão em cima, da Alice Caymmi. E aí no dia seguinte ela me ligou, super emocionada, mandou um áudio falando, nossa, eu fiquei apaixonada por esse arranjo e você tem que vir aqui pro Rio de Janeiro gravar. E aí eu fui lá e gravei com o pai dela, com o Danilo Caymmi, esse arranjo, que foi uma das experiências mais incríveis da Que minha vida, poder legal, hein? compartilhar. Que Sim, legal, e Edi. foi um ensinamento de humildade, assim, cara, eu nunca vou esquecer essa coisa, né? Porque a gente tem tudo que todo mundo tem, mas acho que uma coisa que a gente tem muito é que a gente sempre consegue se olhar de fora com uma maior facilidade, né? E tanto pros encontros quanto qualquer situação. E eu lembro que eu tava vendo o Danilo Caymmi, eu coloquei a partitura na frente dele, que eu tinha escrito pra ele tocar, aí ele foi lá tocar, e ele cometia uns erros, e eu pensando na minha arrogância, nossa, mas por que esse cara tá errando, assim, não sei o quê. Como Mas a real é assim, que não, é que a Danilo pessoa tinha uma Caymmi? leveza. Aí eu lembro que depois, é muito comum numa sessão de estúdio você ter a sessão de improviso. Então, depois que a pessoa gravou tudo que ela tinha que gravar, que estava escrito ali, que foi combinado, você solta a música uma vez inteira para aquela pessoa improvisar em cima da música, o que ela bem entender. E aí o produtor muitas vezes vai pegar partes disso e utilizar como elementos. E aí eu lembro que o Danilo Caymmi foi improvisar. Aí ele começou a improvisar, eu falei, nossa, eu sou um grande idiota, olha esse cara, ele sabe muito. E o cara numa humildade, né, como quem diz assim, eu errei essa pausa aqui, desculpa, deixa eu fazer de novo. E também, outro ponto final, já pegando esse exemplo do Danilo Caymmi, e essa coisa do encontro, mas também uma coisa de ser estratégico. Eu não posso negar também que muitas vezes eu sou estratégico nos meus encontros. Quando eu sabia que eu ia gravar com o Danilo Caymmi, a primeira coisa que eu fiz foi ver qual foi o trabalho mais recente dele. E aí eu aprendi a tocar a versão dele de Luísa, que era voz e violão. E aí quando a gente tava no estúdio, no intervalo, né, de gravação, eu tava com o violão na mão, comecei a tocar essa música, como quem não quer nada. Sabe? Cara, eu tô tocando Boa. meu violão aqui. Como Aí, pensei nela agora. aí ele olhou assim pra mim e falou, nossa, você tá tocando igualzinho, eu vou ter que ligar pro Dori. Foi lá e ligou pro irmão, Dori, você não tá entendendo, eu tô com o menino aqui, ele tá tocando arranjo. Eu falei, nossa, então tem também um pouco dessa malícia e tá tudo bem falar dela. Isso não te faz uma pessoa falsa, muito pelo contrário, te faz uma pessoa consciente, uma pessoa empática, que percebe o contexto e sabe se analisar. E muitas vezes a gente é visto como impulsivo, e a gente é impulsivo, mas o que as pessoas não conseguem entender é que a dualidade pode existir. Você pode ser impulsivo e muito estratégico ao mesmo tempo. E no mundo que a gente vive, essas duas coisas não podem coexistir, mas na gente elas existem. Pode, completamente, sem dúvida nenhuma. E de dando uma aula de sabedoria, que era um corte específico dessa fala, tá? Pode falar para Mariana. Recado E dado. você, Dani, tem alguma história de encontro que você consiga lembrar, assim? Então, eu não lembrei, eu também sou assim, não lembrei. Eu sou assim muito falante também. E obviamente eu já como essa história do ID e a sua também, já aconteceram coisas que abriram muitas portas, mas eu acho que isso faz muito parte do meu dia a dia e não exatamente teve alguma coisa que fala assim, nossa, isso foi excepcional ainda. Essas coisas me levaram para lugares, às vezes, não muito confortáveis. Especialmente porque eu tenho essa minha extroversão
ela é muito focada. Outro dia eu estava lendo que as mulheres autistas acabam tendo mais afinidades com papos de homem, né? E de fato, olhando um pouco para minha vida e para os meus relacionamentos, eu vejo muito que eu tendo a ficar muito mais com numa roda de homens que estão falando sobre trabalho, sobre negócios, sobre, sei lá, sobre política e tal, do que muitas vezes com as mulheres que estão falando mais de cotidiano. Isso eu estou falando, isso vem com um viés, obviamente, bem machista, É né, uma generalidade, mas tudo da bem. minha fala, mas enfim, Uma generalização, perdão. só para explicar um pouco o contexto, que justamente em ambientes muito machistas, isso mais me criou problema do que solução. Porque, de fato, eu falo, e essa visão que a gente tem de contextualizar tudo, né, de contextualizar, de conectar tudo, então eu já ouvi coisas muito duras relacionadas principalmente a trabalho, do tipo, você só trabalha, ou você só está olhando para trabalho, porque eu estou o tempo inteiro conectando coisas e e pensando e pensando soluções, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa muito solucionadora, né? Do nada a pessoa nem pergunta e eu já quero dar uma solução para aquilo que eu achei, na minha humilde opinião, que era um problema, só que ninguém nem perguntou. Então, essa minha fala acabou trazendo mais lugares desconfortáveis do que confortáveis para mim. Então, eu acho que, sem querer, o tema parece, nem foi tão pensado, mas esse tema bate muito com a minha realidade de hoje. De agora, né, na verdade. Então, ainda nem postei no LinkedIn, mas eu comecei um trabalho novo agora, que eu sou diretor de marketing de uma empresa chamada SkyOne, de cloud, AI, cyber, essas coisas. Mas a parte que eu quero contar é, tipo, como eu entrei nessa empresa, porque tem muito a ver com que muitas vezes era um problema para mim, e nesse caso foi o motivo de eu ter entrado. Então, tipo assim, teoricamente na vaga tinha tipo 500 candidatos inscritos, tudo. E aí eu vi a vaga e eu tinha um amigo já de muito tempo e eu consigo manter amizades de longo prazo. Não constante, mas eu sempre mando um oi de tempos em tempos para várias pessoas. Que estava Você trabalhando. nunca me mandou oi. Hã? Você nunca me mandou oi. Eu já te mandei um bota-camisa várias vezes do nada, assim. Eu te vejo, você não precisa, eu acho que eu te vejo muito já. Já não, com prazer. Obrigado. Aí eu mandei para um amigo meu e falei, achei essa vaga aqui que abriu, queria saber mais, ver se combina com o meu perfil. Aí ele falou, Felipe, deixa eu te explicar a vaga, tudo, vou marcar um almoço. Aí marcamos um almoço, e aí no almoço... Calma aí, ele trabalhava Ele lá? trabalha lá. Por que você mandou pra ele? Ele trabalha lá. E aí a gente marcou o almoço, conversou e tudo mais. E aí a diretora de RH passou por lá e ele virou, tipo, ela falou, essa é a diretora de RH. Aí eu falei, puxa ela. Aí ele falou com ela, falou, esse aqui é um dos caras que eu acho que é legal pra vaga de diretor de marketing, marca com ele. E aí, tipo, foi meio o famoso, quando você conhece as pessoas é mais fácil, né? E aí passou, eu me inscrevi na vaga, tudo. E aí eu fui chamado, tipo, numa sexta-feira para entrevista, que foi só o assistente de RH, né? O coordenador de RH, entrevista normal, passou, explicou. Ele falou, Felipe, gostei de você, vou te passar para a próxima vaga, passo. Próxima fase. Aí a segunda fase já era, tipo, com o presidente da empresa e com o antigo CMO. E aí... Conversando, o presidente da empresa me explicando, aí ele falou, conta a sua história, e aí eu contei essa história do jeito Felipe, sabe? Aí saí falando,
E aí eu fiz todas as coisas que me foram muito problemas na minha vida. Eu saí contando que eu tinha podcast, que eu nunca falo, que eu abri isso, que eu fiz aquilo, que eu tenho negócio que eu faço negócio acelera varejo, e todas as coisas que em todas as empresas mais tradicionais era um problema, porque, não, se ele faz tudo isso, ele não tem foco, ele não vai dar tempo e tudo, assim. Era muito uma coisa, e meu pai sempre fala, Felipe, tipo, fala só o suficiente, e tudo, só que eu vou me empolgando na conversa e vou errando, e aí me apresentando como um eu, mais eu mesmo. Aí o presidente da empresa, o Brandão, ele virou assim, Felipe, todo mundo aqui nessa empresa é muito louco, e a gente gosta de louco. E você, eu acho que é mais louco que a gente. Aí eu falei, Que isso? Nossa. é. Aí ele, Chama ele pra participar do podcast, pra com conhecer a certeza. gente Vamos também, falar ver o que ele sobre, pensa. né? Com certeza. Aí, e ele é mais introvertido. Aí ele falou, aí a segunda parte eu virei e falei assim, não, eu vi que vocês têm umas confrarias, uns happy hours que tem, eu acho muito legal isso pra interação e tudo. Ele, por acaso é amanhã o happy hour, aqui à noite. Você quer vir? Eu falei, pô, se você me chamar, tipo, primeira entrevista, se você chamar, eu venho, né? Tô aqui. Aí, é, isso era terça. E Trago trago bebida. bebida, né? Aí, Não destilada, né, gente? aí que tá. Depois eu falo sobre esse problema, porque a minha empresa tá sofrendo por causa disso. Aí, a empresa de bebida, né? Que eu sou sócio. Aí, na quarta-feira, marcou uma outra entrevista, aí o RH me ligou e falou, se fiz essa entrevista, eu falei, marca já para tipo 5 da tarde, que eu já fico aí direto pro happy hour. Aí, aí ela falou, não, ela não pode às 5, pode ser às 11. Eu falei, vambora, vamos às 11. Aí foi a entrevista com a pessoa de RH e o outro sócio da empresa. Aí o outro sócio saiu antes de entrar, ele fez uma ligação importante, ele saiu e a diretora de RH, que é a Débora, que eu vou ter até reunião com ela daqui a pouco, ela foi muito direta, falou, Felipe, é o seguinte, eu sou muito sincero, sincericídio total. Então é o seguinte, o Brandão gostou muito de você, e essa conversa aqui é meio para saber se você tem fit com a loucura daqui, e que se combina. Então é muito menos o que você fez, e mais, tipo, quem você é, e, tipo, é isso. Aí, se a gente gostar da sua cara e você gostar da nossa, a gente faz proposta. Aí eu falei, tá, é o começo de conversa mais, tipo, direto. da Tô minha achando vida. eles meio literais também, meio direto E demais. tipo, e aí eu Deve falei ser pra todo ela, número divergente. Débora, você, tipo, eu nunca vi um RH falando desse jeito, sabe? Normalmente os RHs são sempre, tipo, medindo as palavras, sabe? Com todas as reações. Eu falei, tá bom. Aí a entrevista foi normal, foi legal, e aí eu tava muito mais confortável, tipo, mais eu. Falei, cara, então legal, eu posso ser eu nessa entrevista. Aí eu fui eu nessa entrevista. E aí gostaram de mim, tipo, funcionou o meu fit. Fui no happy hour às 6 da noite. Os sócios mandavam eu falar com todo mundo, então eu fui entrevistado no happy hour. Então eles falavam, fala com aquele cara aí. Aí era tipo um dos sócios da empresa, você é do marketing? Aí eu falei, tô no processo e tudo. Então a empresa tem esse problema, tem esse, eu preciso melhorar nisso, eu não gosto disso no marketing. As pessoas já estavam me entrevistando no happy hour. E aí eu fui dos últimos a sair do happy hour, porque uma das pessoas não queria me contar toda a história. E aí na sexta-feira chegou a proposta. Então, assim, eu já nem estava mais procurando emprego, eu já estava mó feliz com as minhas consultorias, com as coisas que eu estava abrindo e tudo, estava mó feliz, já tinha desistido. Porque é aquela questão, né? Muito empreendedor. Eu queria uma empresa que fosse no meio do caminho entre as duas e eu achei que ela nunca fosse aparecer ou me conhecer e tudo mais. E, tipo, do nada, tipo, do nada, bate o santo. Eu tô só uma semana, né? Por enquanto eu tô gostando pra caramba, tá bem intenso tudo. Eu espero que o meu santo realmente bata de longo prazo. Mas tipo, foi um modo que o modo que eu consegui ser o meu natural e pegou, sabe? E funcionou, que combinou com a loucura dos outros. E tipo, cara, isso
Isso é muito legal porque todo mundo é falso no trabalho, sabe? A gente teve aquela pesquisa que eu botei que 2 em cada 3 pessoas, tipo, ficam tentando esconder quem ela é intensamente no trabalho e deixar de ser. Pô, e o estresse que isso causa, né? E aí quando você percebe que você pode ser. E aí ontem eu almocei com esse meu amigo que me trouxe, né? Tive que pagar. Tive não, ainda vou ter que pagar um almoço mais caro, ele me levou num lugar barato. Ele merece. Aí ele virou e falou assim, eu falei, cara, mas o que estão falando de mim? Ah, falando que você tipo, é bem agitado, que é meio louco que é legal. Aí eu falei, ah, parece interessante esse feedback, ele é, especialmente do louco, que é o que importa. Eu falei, ah, cara, então tá ótimo. Então, é tipo um lugar que inicialmente as coisas que normalmente me dão mais problema. Obviamente eu vou ter que ter, tem o lado corporate político, já vi muito que tem esse detalhe todo, mas eu não preciso me preocupar menos com com uma coisa que eu sempre tenho que me preocupar. Ah, e o último comentário, né? Quando eu saí da segunda entrevista, né, que o cara falou isso, a minha reação na entrevista foi, putz, eu vou chegar em casa, meu pai vai me matar, sabe? Porque ele sempre fala, vou esconder um pouco, tipo, Felipe, não seja tão você assim. Aí eu encontrei com ele à tarde, aí eu falei, ah, pai, isso aconteceu aqui. Você vai ficar muito feliz e triste ao mesmo tempo. Aí eu falei, aí ele assim, ah, Felipe, eu não acredito que você fez isso de novo. Tipo, a primeira reação, sabe? Foi abrir a boca no barzinho, sair fazendo É. entrevista no Aí happy hour. aí eu falei, não, pai, mas eles adoraram. Aí, tipo, Misturou bebida e aquela reação de trabalho. engenheiro, sabe? Ele, aí a segunda parte ele é, Felipe, mas quando entrar no trabalho, vai com calma. Tipo, e obviamente eu não entrei, eu já saí entrando em reunião, já estava em pé em reunião. E tipo, esse sou eu. Então, por enquanto, tá sendo bem legal. Tem uma coisa que a gente fala muito sobre encontros que a gente teve e como a nossa personalidade diferente fizeram esses encontros ser muito produtivos. Mas também tem uma coisa que é gerar encontros. Eu sou apaixonado por gerar encontros. E é isso que me faz ser tão extrovertido também. Eu adoro conhecer pessoas aleatórias, saber quem elas são, que eu posso pensar em um amigo meu que faz uma coisa parecida e aí conectar essas duas pessoas. Isso me dá um prazer imenso, gerar essa ponte. E acho que tem muito sobre isso também, né? Sobre essa nossa empatia. Muitas vezes eu tô sendo expansivo também, primeiro porque eu quero conhecer, porque cada indivíduo é uma coisa, e segundo porque é isso, a gente vai naturalmente fazendo essas conexões. Mas eu queria falar uma outra coisa, que era sobre o lado negativo disso. E por que eu tenho tanto esse viés negativo também? Porque muitas vezes eu acabo ouvindo o outro lado. Tem uma menina que trabalha comigo, a Mia, e um outro cara que trabalha comigo também, o Gustavo. E aí esse cara veio me falar que ele não suporta essa menina. Que bastou ele ter uma conversa com ela, que já foi bastante pra ele olhar na cara dela. E a Mia é autista. E ele me falou que a razão pela qual ele não suporta falar com ela é porque quando eles começaram a conversar, ela começou a dar uma aula pra ele sobre cabelo. E ele ficou, meu, quem que é essa pessoa chata, entendeu? Acabei de conhecer e ficar falando sobre cabelo comigo. Quem que você é? Falando se você nem me conhece. E eu pensando na minha cabeça, cara, ela é autista. Isso é um hiperfoco dela. Ela começou a falar naturalmente por isso. E aí eu fiquei pensando, nossa, quantas vezes eu não estive na pele da Mia com outro olhar me julgando, né? E manter essa naturalidade quando está existindo. E é isso, né? A gente está recebendo essas informações o tempo inteiro. Não sei contar vocês, mas eu recebo muito dos outros como eles veem os outros. E naturalmente, meu primeiro pensamento é, opa, quando eu não tô aqui, estão falando de mim também. Então esses encontros, como tudo na nossa neurodivergência, novamente, eu falo isso constantemente, é 8 ou 80, né? Pode ser uma coisa que a pessoa vai te julgar muito, porque isso é muito intenso, mas se der o match, vai ser um match fenomenal e voraz. E isso talvez seja a história das nossas vidas, né? Muitos de nós talvez tenham passado por isso. Mas eu quero até aproveitar que você falou isso e falar que vocês viram como essas histórias, que são basicamente parecidas com as minhas, dão a vocês, homens, oportunidades. E para nós, mulheres, nem tanto, porque eu acho que o homem, quando é muito diferente, é extrovertido, é inteligente, perspicaz e tal, ele ocupa um lugar. A mulher, ela ocupa outro. Fica no lugar da impertinência, né? Da insolência. Né? Exato, da impertinência, pentelha. do orgulho.
da soberba, de certa forma, né? O homem não, o homem ninguém julga o homem porque ele está fazendo É isso. médio, Dani. Eu acho Se que eu eu apanhei tivesse muito na minha falando vida. que o Felipe falou tivesse na minha boca, certamente as pessoas iam julgar de outra forma. Ela é muito certeza. saidinha, muito É, inadequada, fala nossa, demais. Muito sem saidinha, muito sombra de dúvida. inadequada, Sem sombra de assim, dúvida. sem Eu noção. concordo discordando, porque eu apanhei tanto na minha vida por ser assim. Não, eu não tô puxando o Não, lado. não digo que a gente não Mas tenha não tô apanhado, desmerecendo. mas é isso, assim, mas tem Não uma tô diferença. desmerecendo É, de Ainda jeito se abre a nenhum, Eu acho que sabe? possibilidade de é ser Assim, de forma impossível positiva, saber né? o quanto eu apanharia mais sendo mulher. É impossível saber Não é isso. possível. É impossível. Sério, é só se começar a olhar as mulheres ao seu redor. Eu também sinto muito essa dor de ter apanhado muito. Impossível no quesito de se colocar no lugar. Eu posso imaginar e acreditar que eu sei, mas eu nunca sei de verdade, porque muitas das coisas está no México em odor interna que eu não consigo saber claramente o quanto cada um está se protegendo, segurando por causa disso. Então, tipo, não é não Cara, isso saber de não acontece o tempo imaginar. inteiro. Não, eu sei. E é interessante, né? E é interessante porque agora que você tá falando disso, Dani, quando eu paro pra pensar em momentos que esse lado do ser extrovertido dos encontros aconteceu na minha frente com uma outra pessoa, sempre quando foi negativo era com uma mulher, tá? Isso aconteceu de novo agora comigo. Tem uma menina que tá fazendo treinamento de Dive Master para virar profissional de mergulho. E um dia ela soltou pra mim que ela era autista. A gente tava conversando, nem tem nesse assunto. Eu só falei que legal que ela tem consciência disso, mas eu não falei. Mas eu percebo quando essa menina é julgada lá pelos caras, por ela ser como ela é, por ser mais expansiva, por querer ajudar, por ser uma mulher que toma atitude e por aí vai. E aí isso é colocado como o quê? Ansiedade, como, nossa, quem é essa pessoa que quer sempre estar dando uma mãozinha em tudo, sabe? Você acabou de começar o treinamento, minha filha, você acha que já vai sair fazendo isso e aquilo? E eu na minha cabeça falando, nossa, cara, vocês entenderam que ela é só muito mais inteligente que vocês, isso pra ela é natural? Diferente de vocês, ela não precisa pensar pra fazer isso, ela é isso. Você precisa pensar. Você, para falar uma coisa que você fez, você tem que estar numa conversa, parar e pensar, agora eu vou inserir algo e vão me valorizar. A gente não, a gente só sai falando e simplesmente acontece. E aí as pessoas nos julgam com esses olhares e muitas vezes podam nossos encontros. Isso E acontece. ainda que eu vou falar para vocês o seguinte, não é que eu percebesse isso, não, de jeito nenhum, tá? Eu não percebi nunca. Eu, na verdade, só parei para esse olhar após o meu diagnóstico e após uma discussão séria que eu tive com uma amiga minha. E que ela me falou algumas coisas. E a partir do que essa minha amiga me falou, é que eu comecei a puxar algumas coisas, né, a esse respeito e foi clareando um pouco mais como esse meu jeito, assim, especificamente desse lado, incomodava algumas pessoas, especialmente as mulheres, por essas razões que nós estamos falando, porque certamente, se eu olhar as mulheres que me incomodam, deve ter muitas delas, me incomoda exatamente nesse sentido. Né? Porque a gente acaba que a gente traz nosso repertório cultural, nossos vieses e tudo para esse olhar. Né? Então, uma pessoa que é muito quer Saidinho, saber de não tudo, sabichona, exatamente. E hoje eu me controlo muito mais nesse sentido, né? Para deixar espaços, especialmente para outras mulheres, né? E incentivo fazer isso, do que ficar puxando holofote para mim, que eu também não gosto, né? Porque isso daí é outro paradoxo, né? A gente gosta de falar de ser extrovertido, mas se o canhão de luz vira para vocês, fala assim, não é bem assim, muda para lá, vai. Total. Mas é porque é isso, a nossa introversão ela acontece de maneira natural, a gente não quer que ela aconteça, né? Tem uma questão de inveja também, eu acho, e de quando você fala dessa menina que o brilho dela aparece muito claramente, a inteligência dela, a prontidão, a sagacidade, a resposta rápida e tal. Tem gente que não tolera também isso, né? Ainda mais vindo de Mas uma é mulher. claro. Então, um cara que já é diminuído assim, vê uma mulher eu não brilhando. quero, gente, como se diz? Eu não gosto de pensar que tem inveja, sabia?
Nossa, como eu tenho Sim, dificuldade também. em entender que as pessoas têm inveja. Tem um cargo, e não é questão de inveja, que eu acho que é o tempo. Tem um cargo que já foi moda e deixou de ser, que era como se fosse empreendedor não, que era empreendedor in-house. É quando você era contratado, e era uma coisa que era muito meu perfil, que você era contratado para, tipo, tocar um projeto dentro da empresa, como se fosse, tipo, um empreendedor interno, que você vira, tipo, CEO de um projeto dentro da empresa. A ideia é ótima, você entra lá, você vira o projeto e pega tudo, só que nesse coisa é um projeto que normalmente é colocado porque o CEO gosta muito desse projeto que quer fazer acontecer, e você tem que usar áreas de várias diretorias para fazer isso. E a maioria das vezes, dependendo da cultura da empresa, ele não dá certo por uma questão que eu não acho que é inveja, é tipo preocupação, segurança do diretor, que ele não quer que o time dele ajude um outro projeto que vai chamar mais atenção do que a diretoria dele. Então ele fala, cara, eu preferi então me dar esse projeto ou alguma coisa para mim. Então essa é uma vaga que ela faz sentido técnico e ela acaba não fazendo sentido na prática porque as empresas não estão preparadas para, somente em cargos maiores, com essa apoliticagem que envolve esse tipo de função dar certo. E aí a maioria das empresas que tentou fazer isso acabou não dando certo. Então, tipo, tem muito que eu não sei se é inveja, mas é um modo que a pessoa cresceu meio de proteção, assim. Então, Mas as empresas é que fala empresa parece uma coisa alienígena, assim. Empresas são feitas de pessoas, né? As pessoas São dentro da pessoas, empresa é que têm essa exatamente. dificuldade, essa que é a questão. não, Então vai sim, sim, passar sim, por mas é isso desde a mesmo. cultura E inicial, é é desde tão como você entrou. interessante, É porque sim, mesmo sendo feito de pessoas, essa mesma pessoa, quando sai de uma empresa e vai para outra, ela se torna uma outra pessoa totalmente diferente. Mesmo que seja feita por pessoas, pode ser que não, sim, porque a cultura local e como aquela empresa funciona, anda, tipo, muda tudo. Se você tá, não somente a cultura da empresa, como às vezes a cultura do seu chefe. Se você tem um chefe que ele é mais micromanagement, isso você vai trabalhar de um jeito, vai ter se é outro que, tipo, eu estou percebendo agora, o antigo diretor ele era mais distante e mais controlador. E eu sentia carência nas pessoas de falar com o outro e se abrir. E aí eu já estou falando. E aí todo mundo já vem falar comigo, normalmente com dois pés atrás. Falando, ó, Felipe, estou falando isso, mas. Então, assim, como se isso era uma coisa que era proibida antes. E aí eu tenho que quebrar. Tipo, eu vejo o desejo daquela pessoa de ser diferente, mas ainda com o pé atrás por causa da cultura daquele outro gestor. Então, tem, que não obviamente, tá mais, né? pessoas. É isso também na empresa. Porque se você começar a fazer muita diferença, as pessoas começarem a se abrir demais e você começar a brilhar muito, duas coisas, né? Ou vão falar, nossa, que legal, você tá conseguindo ocupar esse espaço, ou alguém vai falar, putz, você continua aí, você vai tirar o meu lugar e vai puxar o teu tapete, que é É, bem comum que bom que acontecer no no mundo corporativo, marketing, né? tipo, não tem, né? Não existe. Sei lá, talvez tenha, né? Tô Uhum. só uma semana. Mas por enquanto. Você só vai saber no futuro, É, exatamente. Aí você vê como a inveja pauta a atitude de muita sim. gente. É que a gente não tem isso no nosso cotidiano, pra gente, assim. Então a gente não põe na régua, a gente não enxerga no outro porque a gente não vê em si. E é típico da neurodivergência isso, assim. Tem um Uhum. amigo meu, é o Zilberman, cara. Muito inteligente, gênio. Deixa eu só esse pontinho rapidinho. Aí, sempre que ele foi promovido tudo, eu ficava mal empolgado, eu mandava mensagem pra ele e tudo. Aí ele falou, Felipe, aí quando tem uma vez que a gente estava conversando, ele falou, você é uma das pessoas que mais, pelo menos aparenta, né? Mais, tipo, empolgada com o sucesso alheio que eu conheço. Ele falou assim, eu não consigo ter isso tanto assim, e tipo, e você tem. E é engraçado, até pessoas que eu acho que são ruins, que nem deveriam estar no lugar lá, eu falo, putz, mas ela deve ter feito um trabalho político mó bom. Eu fico, tipo, meio orgulhoso até pelos caminhos Alguma coisa de alternativos bom, da né? pessoa ter Ela chegado. fez. Até na politicagem ela foi bem sucedida, né? Fala aí de. Ela foi sucedida. Eu só ia falar que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E que eventualmente as pessoas entendem. Eu já vivi isso também nesse trabalho que eu tô agora. Quando eu entrei eu era muito julgado por ser como eu era, de estar tipo navegando no barco e eu estar cantando alto do lado do motor. E eventualmente as pessoas foram obrigadas a perceber que aquilo não era para aparecer nem nada disso. Mas voltando pro tema de encontros, talvez uma das razões que a gente tenha muitos encontros e gere muitos encontros é porque a gente é muito plural. É como se a gente tivesse muito mais chaves abertas para se conectar que a média das pessoas.
E acho que isso é algo que acontece muito, entendeu? E aí isso é a mesma coisa que vão fazer te julgar, porque as pessoas não vão aceitar que você pode conseguir adentrar em tantos assuntos diferentes. Mas quando você encontra pessoas que aceitam, é muito bem-vindo, entendeu? Porque a pessoa se sente vista. Mas tem que saber jogar nesse meio de campo, assim, cara. É difícil. É difícil. Mas o que eu percebo também na minha história de relação a isso é que muitas vezes tem essa excitação, esse encontro, esse entusiasmo e tudo mais, e às vezes é difícil e aí a dificuldade autística de sustentar essas relações ao longo do tempo, de conseguir ser constante e tal. Então, fala. Eu tô rindo com uma coisa muito autista que eu faço, cara. É isso, tipo, eu conecto com alguém aleatório no encontro e começo a tentar sobre um tema, mas da mesma maneira que eu conectei intensamente, eu desconecto intensamente. Então, acabou o assunto, tchau. Puf, cortou. E eu volto pro meu mundo. É muito doido isso, assim. As pessoas têm meio que uma dificuldade de entender, porque na cabeça delas é o quê? Nossa, você foi tão aberto, tão legal comigo por 20 minutos, as pessoas entendem que o quê, né? Agora você vai querer ficar próximo, né? Essa é a natureza. Da vida, né? Só que não, é tipo, conectamos onde eu queria. Tchau, e benção. E não é impessoalidade, eu não sei explicar o que é. Essa intensidade. Não, mas é isso mesmo. Só que se as pessoas entendem isso, entendem que não é contra elas, ou que você não estava tentando seduzi-las, porque acho que as pessoas pensam nesses termos, assim, você estava sendo gentil, vai nessa linha da politicagem, você estava querendo de propósito encantá-las, então você fez isso para seduzir, e que depois você saiu, então quer dizer que você corrobora a hipótese dela, né, você só quis aqui me entusiasmar, me empolgar, e agora não vai sustentar isso, assim, e não tem nada a ver, porque não é premeditado, não é manipulação, não é nada disso, assim, é simplesmente nossa maneira espontânea de ser e mais intensa mesmo. E que as pessoas pensam, nossa, você tá sendo tão legal assim comigo, é comigo, né? Porque eu sou assim. E, na verdade, tem a ver com o assunto que está sendo dito, com a coisa, né? Com o tema, né? Do que a gente tá falando. Sim. E o tempo ensina, né, pessoal? E tudo que eu lembrei era só do Premeditando Break. Na hora que você falou premeditado. Agora vai vir as musiquinhas. O Id não sabe... não, era um... As músicas, né? Música, pô. Um conjunto, um grupo musical, sim, sei lá, não é Premeditando Break. Sem dúvida. Agora tem uma história de encontro também que eu acho fofa, assim, é menos no sentido de determinar o destino, assim como foi esse da bicicleta, mas foi fofo também, com essa coisa de falar muito. Eu tinha 14 anos, eu tava no show do Caetano e do Gil, do Tropicália 2, que foi ali no AMB, e eu era molecão, assim, tinha ido com a minha mãe, e sabia todas as músicas de cor, eu já tinha ouvido o álbum, sei lá quantas mil vezes, assim, então eu conhecia todas as músicas. Eu lembro que eu tava de jardineira, assim, de macacão cinza, cabelo comprido até o ombro, e eu fiquei lá o show inteiro dançando, e tinha uma senhora, acho que atrás de mim, justamente, porque aí eu tava com o cabelo solto, eu dançava, meu cabelo balançava, assim, meio que quase batia nela, ela tava achando fofinho, assim, ela falava, ô menino empolgado, né, e veio conversar comigo algumas coisinhas, assim, né, tipo, nossa, você sabe tudo, você conhece as músicas e tal e tal. Beleza, corta a cena pra 4 anos depois, eu namorando já com a Bel na faculdade e na casa dela contando, eu tive no show do Caetano e do Gil e não sei o que e tralalá, eu tava mal empolgado. Aí a Clara, minha sogra então na época, né, Clarinha maravilhosa, falou assim, nossa, eu também tava nesse show, tinha um menino de macacão que tinha um cabelo comprido, batia na minha cara o tempo inteiro. Para. Juro. Eu fiquei olhando pra ela e falei assim, você tá me zoando? Aí ele ficou empolgado dançando a noite inteira, cantando as músicas. Ela falou, sim. Eu falei, cara, era eu. Muito engraçado. Conheço minha sogra no show. Gente, essas coincidências são muito boas, que não são muito coincidências são intrigantes. A Mariana, ela me fala muito isso, assim, sobre como as pessoas que a gente encontra, elas sempre lembram de mim e não lembram dela. E ela fala, cara... E aí a Faide, você tem que aprender a se olhar. Você tem que entender, tipo, o quão legal você é. Você realmente se interessa pelas pessoas e canta uma música do país dela, qualquer coisa, e não sei o que, e não sei o que lá. E eu não consigo aceitar isso, porque quando eu me vejo nessa imagem de uma pessoa que vai ser marcante, eu tenho preguiça. Porque eu fui ensinado a ter preguiça de gente que é assim, né? E eu vivo muito isso, né? Agora principalmente, porque é o 3º ano que eu tô na Tailândia. Né? A 3ª vez que eu venho pra cá. E todas as pessoas que eu conheci aqui, te juro, desde tipo caixa do supermercado, a pessoa olhava pra minha cara e já lembrava de mim, não sei o que, não sei o que lá. Porque... Mas, pô, isso é... Mas você produz esse bem. É por isso que eu falo aqui, várias vezes eu vou falar mais uma vez aqui, se nós vivêssemos na antiguidade, nós teríamos sido os monges, a gente estaria trabalhando nos nossos templos, fazendo bem para as pessoas, sem ver a quem, assim. E você faz isso espontaneamente no seu dia a dia, você não tá querendo nada em troca, você só tá oferecendo sua luz, assim, e tá tudo certo.
Isso é ótimo. Aliás, falando nisso, um outro encontro inusitado, só para fazer um detalhe em relação a isso, quando eu tinha 10 anos, o Dalai Lama veio para o Brasil e ele ficou hospedado no Mosteiro de São Bento. Foi recebido lá e eu estudava lá na época. E aí, quando ele chegou, assim, tava aquela multidão, assim, o Largo São Bento cheíssimo, ele olhou pra mim, foi na minha direção, assim, pegou minha testa e fez um sinal lá, que eu não sei reproduzir, e aí o fio tá ungido pelo Dalai Lama, foi super divertido também. Não sei se isso gerou consequências ou não. Cá estou eu ungido pelo Dalai Lama. Total, cara. Ah, muito bom. Mas é muito louco, né? Mas isso é interessante. Como que mudou minha vida, eu não sei, né? Não, mas também como pessoas, porque, querendo ou não, o Dalai Lama, ele é um mestre da arte do encontro. Ele é uma pessoa um monge, que sabe encontrar exatamente. seres humanos e tocar eles de maneira que ele é inesquecível, né? E, cara, isso já aconteceu inúmeras vezes comigo, tá? E, trazendo um exemplo religioso, eu lembro quando minha avó morreu, eu dei um discurso na igreja sobre a morte dela e falei sobre várias coisas meio pesadas. No final, o padre me chamou e veio falar com a minha tia, tipo, olha, então, esse menino aqui, ele devia vir aqui mais pra igreja pra discursar mais, chama ele de novo, não sei o que lá. Mas porque é isso, né? A gente tem essa coisa latente, que tem essa capacidade incrível de pegar qualquer estímulo e criar algo disso, numa velocidade muito rápida e de uma maneira muito espontânea e genuína. E pessoas que têm isso, reconhecem isso. Sim, exatamente. Veem o seu brilho e não invejam isso e celebram, na verdade, né? Eu pensando agora, a Denise, essa francesa que eu conheci no trem, lembrando assim da casa dela, assim, ela tinha um monte de coleção de plantas, tinha um monte de gato em casa, ela era super delicada, assim, super fofinha. Eu fico pensando, ela deve ser neurodivergente de algum modo, assim, para não estranhar essa minha atitude e a coisa acontecer, esse encontro se dar. Tem isso também, pessoa intensa e que não vai estranhar a intensidade alheia. A gente pode fazer um outro episódio sobre quais problemas você tem, porque essa coisa de dar bola para conversa dos outros já uma vez já me levou para convites assim, vamos no meu estúdio da Raposo Tavares, entendeu? Que lá vai ter várias pessoas. Era uma coisa assim sinistra, se eu contar para vocês, era de novela. De órgãos, você tem que tomar cuidado. De novela, exatamente. Uma abordagem no meio do shopping Iguatemi, entendeu? Total, Dani. E aí, é muito louco isso. Não, mas é muito louco também como mulher, né? Sabe o não fale com estranhos? Não funciona comigo. Então... Tipo, não funciona. Tem uma coisa de ser mulher nisso. Que é a parada de que, tipo, todo mundo vai achar que você tá dando em cima. Que é uma abertura sexual. É muito difícil você ser espontânea e a sociedade não te leva desse jeito. Eu vejo muito isso em mulheres que são espontâneas. Que muitas vezes são colocadas como o quê? Dando em cima. Será que ela deu uma brecha? Será que isso ou aquilo? Passa não, muito gente, por aí. mas isso era assim, eu tinha 16 anos e esse era um senhor já, praticamente. Sei lá quantos anos ele tinha na época. E eu tinha 16 anos e parecia que ele tava assim. Um senhor, não. Né? Tipo, pesou agora. Não. Era um senhor que devia ter uns 50 anos. Gente, não, mas foi loucura. Foi loucura e eu lembro. O meu namorado da época me deu uma puta bronca. E muito do que uma coisa em resumo para falar, o que estamos fazendo agora é 100% por causa do tema do episódio de hoje, que era, tipo, eu tinha uma dor que eu queria, tipo, uma dor meio insana, que, tipo, eu quero filosofar sobre nada com pessoas. Aí falaram, tem uma pessoa louca suficiente que vai gostar de conversar com você sobre isso, que é o Alexandre. Aí eu falei, a minha dor é essa, tipo, eu não tenho amigos aqui em São Paulo para filosofar sobre nada, que é uma coisa que é importante para mim. Aí ele falou, eu tenho outras pessoas que eu conheço que têm o mesmo problema que você. Aí ele falou, vamos criar um grupo de conversa? Eu falei, a gente pode criar um podcast para ficar a rotina. E aí, tipo, esse modo, tipo, tô com um desejo insano, vamos lá, já tem 3 anos de fractais aqui. E sabe qual é engraçado? Um cara do trabalho ouviu, aí ele virou assim e falou pra mim assim, não, e eu vi que vocês só se encontraram, eu ouvi no podcast que vocês falaram que só se encontraram uma vez. É mentira, né? Eu falei, não. É exatamente isso. Não, a gente se encontra toda semana. Fisicamente. Né? Só não é fisicamente. pessoalmente. Eu esqueço que o Id é gigante, por exemplo, quando eu vejo ele aqui na câmera, por exemplo.
E então, tipo, acho que em É resumo de tudo verdade. que a gente está contando, o nosso jeito de ser fez também nascer esse programa. Que a Se gente se encontrasse e encontrasse, né? nascer 3 anos. Agora a gente já fez 3? Agora acho que a gente já fez 3. Não, já. Vai fazer. Eu acho que. Acho que sim, né? Vai fazer quase. Acho que sim, É, porque acho que foi É. é outubro, né? verdade. Também foi outubro, Caraca. setembro. É ótimo, né? É porque acho que quando muda nosso todo mundo aqui de virginiano, né? Quando mudam os astros, acontecem várias coisas. Na minha vida acontece muita coisa entre agosto, setembro, outubro. Tudo na minha vida, de bom e de ruim, acontece nesse retorno. Então deve ter muita conexão com isso também. Então, mas é interessante pensar que mesmo esse trabalho que a gente está fazendo é fruto dessa nossa espontaneidade, desse não cálculo nosso. A gente não fica calculando essas coisas e agindo, nossa, eu vou fazer tal coisa agora porque é estratégico reagir assim. E sabe-se lá o que isso vai produzir, o efeito que isso vai dar, é só que a gente vai e se empolga e as coisas acontecem. Eu acho isso interessante também. Tem esse lado de intuição e Eu essa afetividade. adoraria poder executar tudo que eu penso. Vários momentos eu falo, gostaria de ter falado isso no podcast, mas eu simplesmente esqueço. Tipo, isso acontece, mas a questão é que eu esqueço, porque, novamente, né, essa coisa da intensidade, do encontro, tudo que é muito forte gera atrito e ruído. Um vulcão, quando explode uma pedra que pode te matar, mas ao mesmo tempo te entrega um espetáculo. Um animal, quando ele ataca alguma coisa, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então os nossos encontros, por serem muito potentes, eles também geram muito ruídos. E é por isso que é difícil navegar nesse mar e continuar sendo espontâneo. Mas, pelo menos aí eu posso falar por mim, a razão pela qual eu sou assim é porque não tem escolha. Eu não consigo ser de outro jeito. Eu adoraria, juro. Se eu pudesse escolher, Não, e eu gosto de ser assim também. Sim, Não é vejo que eu não goste, não. eu não gosto. Eu detesto. gosto. Eu detesto. Não, sério, eu detesto. Eu lembro que eu me identifiquei muito, que eu tava vendo um documentário do Andy Warhol, e aí tem uma fala dele que ele fala que ele queria ser um computador, que o sonho dele era ser um robô, porque era insuportável sentir o mundo da maneira que ele sentia o tempo inteiro. E eu me identifiquei muito com isso. Várias vezes, assim, eu quero ser um computador, sabe? E executar as coisas que eu planejo, e os pensamentos, todas as estratégias que eu penso, mas eu não consigo. Talvez um dia. E ainda bem, né? Você seria um lindo computador, tipo o primeiro Macintosh. Eu me vejo mais como um bichinho pet, tipo aqueles bichinhos virtual, sabe? Tamagotchi. Tamagotchi? Enfim. Não, Adeus? não, É hora não, do adeus? não. Então, tchau. Hora do adeus. Fica aí. Depois dessa assunção do EJ de sofrimento, de Não tô autorrecusa. sofrendo também. Na real, eu tô sofrendo, mas ao mesmo tempo eu não tô, entendeu? É tudo misturado o tempo inteiro. Não dá pra explicar. Toda vez que eu falo sobre uma coisa, eu me sinto um hipócrita, porque é tão fácil eu sentir o oposto tão rápido. Enfim. Então, mas não é hipocrisia isso, EJ. É só uma sucessão rápida de afetos que, pra explicar pra pessoas que não são como você, fica parecendo incongruência, mas não é. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Você não precisa ser achatado ou homogêneo. Tá tudo certo ser especulado como você é. Não tem erro nenhum, não. Te amamos, Maravilha, It. pessoal. Sim. Valeu, gente. Um beijo grande. Beijo, hein? Contem suas histórias também. Beijo, tchau, tchau.